Você já reparou que a geração Z, nasceu acreditando que é a mais livre de todas, mas parece que vivemos presos em novas formas de controle? Crescemos ouvindo que podíamos ser o que quiséssemos, fazer o que quiséssemos, mas olha ao redor. Parece que tudo o que pensamos, sentimos ou até mesmo no que acreditamos já foi meio que decidido pra gente, antes mesmo da gente pensar. Essa sensação de liberdade que na verdade esconde uma armadilha, esse paradoxo não é só nosso. Lá do outro lado do mundo, no coração do Himalaia, um país pequeno e fascinante chamado Nepal viveu uma das histórias mais intensas sobre essa busca por liberdade. É uma história de reis, deuses, guerrilhas e revoluções que nos ensina muito sobre o nosso próprio tempo. Durante séculos, o Nepal foi um reino fechado, governado por dinastias poderosas como os Shah e por um bom tempo pelo regime autoritário dos Rana, que concentrava um poder quase absoluto sobre o povo. A vida era ditada por tradições rígidas, um sistema de castas e pela vontade de poucos. A liberdade era um conceito distante, quase um sonho. Mas em 1951 algo começou a mudar. Uma revolução popular, cansada da opressão, conseguiu derrubar o regime Rana. Foi um momento de esperança. Abriu-se o caminho para uma monarquia constitucional, com um parlamento e um governo teoricamente democrático. Parecia que finalmente a liberdade estava chegando. Só que essa liberdade não era para todos. Enquanto na capital Katmandu uma nova elite política florescia, nas montanhas e nos vales remotos, a realidade era outra. A pobreza extrema, o abandono do Estado, as desigualdades profundas continuavam sufocando a vida de milhões de pessoas. A democracia era uma promessa que não chegava para quem mais precisava. Décadas se passaram e a paciência do povo se esgotou. Em 1990, uma onda de protestos gigantescos tomou o país. As pessoas foram às ruas exigir o fim do poder absoluto do rei, que havia se fortalecido novamente. Elas buscavam partidos políticos, liberdade de expressão, queriam ter voz. Uma nova Constituição Democrática nasceu e em 1991 as primeiras eleições livres em décadas aconteceram. Mas aqui vem a parte que talvez a gente reconheça. Apesar do voto, apesar da aparente mudança, muitas pessoas sentiram que, na prática, nada tinha realmente mudado em suas vidas. A corrupção continuava, a pobreza persistia e o sentimento de exclusão era o mesmo de sempre. Foi nesse cenário de frustração que, em 1996, um novo movimento radical surgiu, a insurgência maoísta, liderados por uma figura carismática, Pushpa Kamal Dahal, mais conhecido como Prachanda, que significa o feroz. Os rebeldes iniciaram o que chamaram de Guerra do Povo. O objetivo deles era claro e radical: derrubar a monarquia de uma vez por todas, abolir o sistema de castas, redistribuir a terra para os camponeses e, finalmente, dar poder real aos pobres e marginalizados. Eles prometiam uma revolução completa. As montanhas e as aldeias isoladas, aquelas que o governo central nunca alcançou, se tornaram o palco dessa guerra. Os guerrilheiros maoístas, muitos deles jovens e camponeses, tomaram o controle de vastas áreas do país. A guerra foi brutal, ataque surpresa, emboscadas, conflitos constantes. O Estado reagiu com força total. E como em toda a guerra, ambos os lados cometeram atrocidades terríveis. A população civil ficou presa no meio do fogo cruzado. Então, 2001, uma tragédia digna de Shakespeare abalou o Nepal e o mundo, o massacre da família real. Em uma noite de fúria, o príncipe herdeiro de Pendra matou o próprio pai. O rei Birendra, a mãe, a rainha e vários outros parentes, antes de tirar a própria vida. O irmão do rei assassinado, Gyanendra, assumiu o trono. Essa tragédia não só chocou o país, mas também enfraqueceu profundamente a instituição da monarquia, que já estava em crise. O descontentamento popular explodiu. Em 2005, numa tentativa desesperada de conter a guerra e a instabilidade, o novo rei Gyanendra tomou uma decisão drástica. Ele dissolveu o parlamento,
suspendeu a Constituição, declarou o estado de emergência e assumiu todo o poder para si. Ele achou que o autoritarismo seria a solução. Mas foi o contrário. Essa atitude só uniu a oposição e inflamou ainda mais as tensões. Depois de uma década de uma guerra civil sangrenta, que deixou dezenas de milhares de mortos, o Nepal estava exausto. Em 2006, o governo e os líderes maoístas finalmente se sentaram para negociar. Eles assinaram o Acordo de Paz Abrangente, que colocou um fim oficial ao conflito armado. A partir daí, a transformação foi rápida. Os maoístas, que antes eram guerrilheiros nas montanhas, foram integrados à política. O parlamento foi reinstaurado e em 2008 o momento histórico chegou, a monarquia de 240 anos foi oficialmente abolida, o Nepal deixou de ser um reino para se tornar uma república democrática federal. Uma nova constituição foi escrita, prometendo um país secular, inclusivo e com poder dividido entre as regiões. Parece um final feliz, certo? A promessa de liberdade finalmente cumprida. Mas na prática, a história é mais complexa. Nos últimos meses, o Nepal viveu dias de fúria e esperança. Jovens da chamada geração Z saíram às ruas cansados de promessas vazias, da corrupção e do silêncio imposto pelo próprio governo. Tudo começou quando o governo decidiu bloquear as principais redes sociais do país. A justificativa era simples: as plataformas não haviam se registrado oficialmente no Nepal. Mas na prática foi o primeiro passo para calar vozes. De uma hora para outra, milhares de comunicadores, estudantes e criadores ficaram sem acesso ao mundo. As ruas de Katmandu e de várias outras cidades se transformaram em um campo de resistência. Protestos, gritos por liberdade e um povo que se recusava a ser silenciado. O governo reagiu com violência, gás lacrimogênio, canhões de água e até tiros reais. 19 pessoas perderam a vida. Centenas ficaram feridas, mas nem mesmo o medo conseguiu parar a revolta. Com o país em chamas e a pressão internacional crescendo, o governo recuou. O bloqueio às redes sociais foi suspenso, mas a ferida já estava aberta. Então, algo histórico aconteceu. O primeiro-ministro K.P. Sharma Oli renunciou. O governo foi dissolvido. E pela primeira vez em anos, o Nepal enxergou um novo começo. Um governo interino foi formado liderado por Sushila Karki com a promessa de eleições justas e de um país que volta a ouvir a própria voz. Mas a pergunta que fica é: será que o Nepal está realmente livre? Ou essa foi apenas mais uma mudança de rosto em um sistema que ainda teme o poder da juventude? Muitos nepaleses hoje ainda sentem que as promessas da revolução não foram totalmente entregues, que o governo central, mesmo sendo uma república, continua distante das aldeias remotas, que a corrupção corrói as instituições, que o fantasma da desigualdade e da injustiça ainda assombra o país. A luta por uma liberdade real no dia a dia continua. O filósofo Platão dizia que o maior perigo da política é quando os líderes confundem o bem comum com o seu próprio desejo de poder. E Nietzsche nos alertou: quem luta contra monstros deve cuidar para não se tornar também um monstro. O Nepal viveu isso na pele. Viu ideais de libertação se transformarem em novas formas de controle e violência. E de certa forma nós também vivemos isso. A nossa geração, a geração Z, luta todos os dias, principalmente nas redes sociais, contra injustiças, desigualdade e censura. Queremos um mundo mais justo, mas no meio de tudo isso, será que a gente ainda sabe o que é liberdade de verdade? Ou estamos presos numa nova caverna, uma caverna digital, feita de telas, algoritmos e opiniões prontas que nos dizem o que pensar? A história do Nepal nos ensina uma lição poderosa. Toda revolução começa com uma promessa de liberdade, mas ela só sobrevive se for acompanhada de consciência e pensamento crítico. Sem isso, toda liberdade vira uma ilusão e toda ideologia, mais cedo ou mais tarde, vira uma nova prisão. A verdadeira revolução não acontece nas ruas ou nas urnas. Ela acontece dentro da nossa mente no momento em que decidimos questionar, duvidar
e pensar por conta própria. E talvez, só talvez, essa seja a maior ameaça para qualquer sistema que tente nos controlar. Se você gostou dessa reflexão e quer entender mais a fundo o mundo em que vivemos, inscreva-se aqui no canal Zero Narrativa. Aqui a gente mergulha em filosofia, comportamento e sociedade para descobrir o que há por trás do que a superfície nos mostra. Pense, questione e nunca aceite as sombras como se fossem a realidade. Muito obrigado e até a próxima.